Escola sem partido. De acordo com o movimento, hoje no Brasil, tramitam nas esferas municipais, estaduais e federal, em câmaras de vereadores, em assembleias legislativas e na Câmara dos Deputados em Brasília, 19 projetos de lei relacionados ao tema. A proposta de quem defende a ideia é a de impedir aos educadores as manifestações de posicionamentos políticos, ideológicos ou religiosos. De outro lado, críticos defendem uma escola livre, sem qualquer tipo de censura. Em uma onda recente de conservadorismo no país, professores estão sendo filmados por estudantes com apoio do presidente eleito Jair Bolsonaro e acusados de doutrinar estudantes em políticas que seriam comunistas e de esquerda. O Ministério Público do Estado de Minas Gerais, em conjunto com o Ministério Público Federal, divulgou recentemente uma recomendação em defesa dos professores de Minas. Escola sem partido versus liberdade de ensino, de pensamento e de cátedra. É o que vamos discutir no programa 2 Pontos Especial. Fique ligado, o nosso debate começa agora. Brazil not as a regional power, but as a global power. Na democracia se fala a verdade. Habemos Papa. Olá, seja bem-vindo ao programa 2 Pontos Especial. Nesta edição, vamos conversar sobre os projetos Escola Sem Partido e a Liberdade de Ensino. No nosso estúdio, o professor da Faculdade de Educação da UFMG e do projeto Pensar a Educação, Pensar o Brasil, Marcos Taborda, e a promotora de justiça, atuante na Coordenadoria Estadual de Defesa da Educação do Ministério Público de Minas Gerais, Daniela Yokoyama. Obrigado pela presença. Então vamos começar a nossa discussão com o seguinte debate. Para começar, quando a gente participa de conversas, de debates sobre essa questão do escola sem partido, em especial nas universidades, a gente teve até recentemente agora uma declaração do reitor da USP. Muitas pessoas falam em liberdade de cátedra, que esse projeto feria a liberdade de cátedra. Para a gente entender, professor Marcos, o que seria a cátedra e o que é, afinal de contas, a liberdade de cátedra? Bom dia. A cátedra, na verdade, ela tem uma dimensão histórica. Hoje nós não operamos mais com a cátedra como ela já existiu, ela foi extinta, inclusive pela ditadura militar, né? Que eram aqueles professores que seriam a expressão máxima do conhecimento numa determinada área, e teriam seus auxiliares. Essa figura ela deixou de existir na organização da universidade, mas permaneceu como algo da tradição, ou seja, a cátedra pressupõe uma autoridade de um professor que se formou muito bem, que estudou muito, que pesquisa, que investiga, que pensa rigorosamente sobre determinados temas, por isso estaria habilitado a discutir com liberdade, dentro das salas de aula, dentro da universidade, os pontos aos quais ele se refere, nos quais ele é formado. A cátedra diz mais ou menos respeito a essa dimensão de autoridade de alguém para ensinar. E a liberdade de cátedra, quando a gente fala nela, professor, muitas vezes, também já virando um pouquinho a discussão para a Daniela, as pessoas confundem, tem até alguns vídeos do Marcos Feliciano e outros partidários falando que os professores têm liberdade de expressão, mas em sala de aula não. O que está em jogo nesse projeto é ferir a liberdade de expressão do professor, Daniela? Bom dia. Eu não entendo a questão sob esse viés da liberdade de expressão, né? Porque o que está em jogo são princípios constitucionais específicos do ensino, né? E dentre eles a liberdade de aprender, de ensinar, o pluralismo de ideias, a liberdade de expressão. Ela está garantida também como um direito fundamental na nossa Constituição, mas ela está ligada a um direito individual da pessoa, né? Um direito, vamos dizer assim, personalíssimo, um direito existencial da pessoa, de poder se manifestar e se expressar na sociedade em que ela vive, de participar dos processos políticos. Essa é a liberdade em vários viéses diferentes, essa é a liberdade de expressão
né, que a nossa Constituição garante. A liberdade de aprender, de ensinar, de produzir conhecimento científico, né, que está ligada ao trabalho das universidades, ao trabalho da educação na modalidade de ensino, né, na educação básica, no ensino superior, ela tem um viés diferente porque ela está ligada à liberdade de produção do conhecimento científico. O conhecimento, para ser produzido, precisa de liberdade de pensamento. Ela está ligada à possibilidade do professor poder contrapor ideias em sala de aula, né, e estimular o aluno para que as ideias sejam contrapostas e haja um debate, um diálogo, né, e isso amplia o universo do aluno. Então, ela está ligada a esse tipo de proteção, né, que é uma proteção fundamental para o ensino. Agora, alguns políticos que estão defendendo escola sem partido, Daniela, e também professor Marcos, falam assim, na sala de aula o professor não está ali para falar o que ele quiser, ele está ali como um contratado e ele tem que falar aquilo que é permitido. Esse dizer que ele não está ali para falar o que ele quiser e que ele é contratado, esse tipo de relação com o professor, ele é correto de dizer que ele só pode falar aquilo que a gente permitir? O professor, eu vou falar, professor, fica à vontade. O senhor me complementa? Não, fica à vontade. O professor em sala de aula, ele precisa ter liberdade de se manifestar, mas como toda liberdade, ela não é ilimitada. Ela não é incondicional, existem limites para isso, né? E o limite, alguns limites, por exemplo, da liberdade de ensinar ou de se manifestar do professor em sala de aula, que está ligada à liberdade de ensino-aprendizagem, à liberdade de cátedra, são, por exemplo, os deveres funcionais que ele tem em sala de aula, são os limites teóricos e científicos, da disciplina que ele ministra. Então, ele tem limites que, de fato, podem ser ultrapassados. E estão sujeitos, não só no ambiente escolar, né, em outros espaços também. Ultrapassar esses limites da sua liberdade, isso está sujeito a responsabilizações, a medidas reparatórias, mas isso é uma medida excepcional. A regra é a liberdade. Né? Então, a liberdade do professor, ela precisa ser garantida para que a liberdade do aluno, né, possa ser aprendida e exercitada no ambiente escolar. Essa relação assim, de colocar um pouco de medo nos professores, professor Marcos, de dizer assim, ele está lá, ele não está como cidadão, ele está lá como um concursado, ele está lá como um contratado, ele só pode falar aquilo que a gente permite. Isso traz algum prejuízo para esse processo de ensino e de aprendizagem? Certamente traz. Eu gostaria de agregar um elemento, se a Daniela me permite, que é importante nessa direção. As pessoas têm dito que os professores não podem fazer qualquer coisa. De fato, os professores não podem fazer qualquer coisa, inclusive por elementos que são de ordem técnica, política, como o currículo, como os programas de ensino, como as tradições dos campos disciplinares. Ninguém vai contrapor-se a uma dimensão científica, filosófica, histórica, inventando uma nova teoria. Isso é muito próprio das fake news que nós estamos vendo hoje, que nós temos que combater, inclusive, fortalecer a educação. Então, esse é um elemento importante levar em consideração, tanto a universidade quanto a escola pública, sobretudo. Elas têm mecanismos já que são sociais, né, são culturais, que delimitam um pouco a atuação do professor. O professor não pode qualquer coisa, mesmo levando em consideração a cátedra, porque ele tem as balizas do campo de conhecimento, as balizas disciplinares dos seus departamentos, das suas faculdades, da ciência, enfim. E aí você faz uma ponderação importante, claro, se dissemina uma cultura do medo, uma cultura de cautela com a punição, porque esse é um movimento ameaçador, né? Ameaça com várias formas, desde a demonstração, outros tipos de punição, até a exoneração. Então ele produz medo, sim. Ele produz medo, os professores, sobretudo eu diria na escola básica, mas também em alguns casos na universidade, os professores tendem a rever, em alguns casos, as balizas do seu ensino com medo de consequências. Por isso que nós temos, no meu entendimento, que combater esse tipo de movimento, que é um movimento que apoia, na minha opinião, no obscurantismo e no pensamento único, que não é o lugar do pensamento único, nem na universidade, nem na escola pública básica, me parece.
As pessoas têm dito muito que as escolas, que as universidades, professor, que elas seriam, em especial as universidades públicas federais, seriam partidárias, que seriam escolas, como o presidente eleito Jair Bolsonaro diz, dominadas pela esquerda, doutrinadas pela esquerda. E que com isso o professor chegaria em sala de aula e falaria o que ele quisesse. E por aí surgem absurdos, como falar que o candidato Fernando Haddad iria distribuir mamadeiras, né, que teriam, em vez do bico convencional, uma figura fálica, né, imitando um pênis, e outras mentiras que são faladas sobre o ensino e a sala de aula. Como que a gente pode conversar com pessoas que acreditam nessas notícias, que acreditam nesse pensamento de que o professor na universidade estaria, ao invés de voltar a ensinar uma disciplina, a formar um cidadão, a formar um profissional, se prender a esse tipo de conteúdo? Eu acho que uma dimensão importante da universidade, eu acho que ela faz pouco, é justamente disputar o espaço público. Eventualmente a universidade, em algumas situações, ela se converte numa bolha e ela dialoga pouco com a sociedade. É de uma ignorância absurda imaginar que a universidade é monolítica. Quem afirma uma coisa como essa, que a universidade está dominada pela esquerda, não conhece a universidade. E a gente deveria desafiar essas pessoas a virem para dentro da universidade e conhecer a dinâmica da universidade. Nos mais diferentes institutos, nas mais diferentes escolas e diferentes universidades, para ver que isso é um equívoco. A universidade também expressa, inclusive, disputa ideológica, né? Ou seja, se é para perseguir determinadas orientações ideológicas, você caracterizou como a de esquerda, isso é uma definição ideológica por princípio. Nós não queremos um determinado tipo de expressão do pensamento, então vamos combater. A universidade é muito mais plural do que se imagina. Agora, também é importante, me parece, pensar na formação desses quadros. Eu trabalho com formação de professores, por exemplo. Isso é muito importante, mostrar para esses jovens alunos como há tentativas de manipulação do pensamento. Né? Um outro elemento importante que nós devemos considerar quando dizem que os alunos são doutrinados, no caso da universidade, nós lidamos com alunos jovens, mas são alunos inteligentes, são alunos adultos, são jovens, mas são em processo de formação. Imaginar que esses jovens são manipulados como se fossem gado também é de uma ignorância absurda. Então, acho que nós devemos abrir, nós não devemos ter medo de abrir a universidade, abrir esse debate e fazer exatamente o que estamos fazendo aqui. Chamar os nossos interlocutores, se é que são interlocutores, os nossos detratores às vezes, e mostrar o que é a universidade e como é que ela funciona. Eu acho que nós temos que fazer isso com muita transparência para enfrentar esse debate que, insisto, aposta no obscurantismo. A gente teve, Daniela, nessa época agora que a gente passou recentemente das eleições de 2018, algumas universidades públicas, até em outros estados, sendo invadidas por policiais para retirarem faixas, retirarem algumas manifestações contrárias ao fascismo, por exemplo, ou algum pensamento próximo a algum tipo de ditadura. E aí o Supremo Tribunal Federal saiu em defesa das universidades. Como é que fica essa situação do judiciário ter que se ater a questões de liberdade de pensamento nas universidades? Eu acho que essa ação do Supremo Tribunal Federal foi muito importante para afirmar nacionalmente uma questão que está na Constituição Federal, né, da liberdade e autonomia das universidades. Isso está ligado também à questão da liberdade de ensino e aprendizagem, né? Nesse caso específico, a ação de descumprimento de preceito fundamental, que foi proposta pelo Ministério Público Federal, a Procuradora-Geral da República, ele teve uma liminar favorável, né? E depois essa liminar foi confirmada por unanimidade pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, a unanimidade dos ministros da nossa Suprema Corte, eles reconheceram a importância da autonomia da universidade e eles condenaram, né, nesse sentido, as ações, inclusive ações respaldadas por decisões judiciais, algumas delas. Né, com determinações para entrarem nas universidades, para retirarem faixas, cartazes, para analisar conteúdo de aulas que estavam sendo ministradas. Então, isso, judicialmente, é um precedente muito importante. Como é também um precedente importante as ações que tramitam no Supremo Tribunal Federal em relação a projetos de lei, né, que visam alterar as legislações ligados a ideias do movimento Escola Sem Partido. Esse assunto já está judicializado.
no nosso país. E o Supremo Tribunal Federal já se manifestou, ainda em sede liminar, né? Nós temos uma liminar vigendo em relação a uma lei estadual do estado de Alagoas, por exemplo, né, que foi proferida pelo ministro Barroso, e que ela vai ser, esse processo vai ser julgado definitivamente no mérito ainda esse mês, pelos outros ministros do Supremo, mas essa liminar, ela já respalda o entendimento judicial a respeito disso. Então, esses assuntos estão judicializados, e no meu modo de entender a sua pergunta, isso é importante porque nós estamos tendo manifestações da nossa Corte Suprema em relação que é a função dela, né, em relação à proteção e garantia dos princípios constitucionais em vigor no nosso país. Né? Agora, eu ia entrar nisso mais à frente, Daniela, essa decisão que vai ter relacionada ao Alagoas, o que ela pode representar para, digamos, o fim desse projeto Escola Sem Partido? Essa decisão do STF, em específico ao Alagoas, ela pode determinar uma resolução, na falta de uma palavra melhor, ela pode determinar uma recomendação geral para o país todo em relação ao Escola Sem Partido? Essa decisão ela vai se referir à lei de Alagoas e também a algumas outras leis, porque alguns processos foram apensados a essa ação direta de inconstitucionalidade. Ela, com certeza, vai ser um precedente muito importante, porque ela analisa as questões sob duas óticas diferentes. Ela analisa sobre a inconstitucionalidade material, né? Então ela analisa se há vício de iniciativa, se de fato as autoridades que propuseram essa medida, elas tinham competência para isso ou não, e ela analisa sobre a ótica da inconstitucionalidade material, né? Se o conteúdo desses projetos de lei ferem a Constituição em seus princípios, né? Então, uma decisão nesse sentido é um precedente muito importante, inclusive para balizar o entendimento da nossa Suprema Corte em relação a projetos que ainda tramitam. Nós temos, por exemplo, um projeto de nível nacional, né, que tramita na Câmara de Deputados e que visa alterar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. De qualquer forma, eu acho assim, é importante que esse debate, e nós conversávamos disso um pouco antes, eu e o professor, a importância desse debate ele está sendo publicizado dessa forma, né? Porque é uma oportunidade da gente discutir questões ligadas à educação nacional, né? Questões ligadas à liberdade, questões ligadas, inclusive, à problemática de fundo, né? que traz essa questão, e também as questões estruturais da educação que precisam ser discutidas e que agora aparecem, né? Com essa questão também, no sentido de que a ideia de que há uma questão generalizada na educação nacional do país, uma doutrinação ideológica acontecendo de maneira generalizada, isso, no meu modo de entender, ele não se sustenta, e aí eu vou falar sobre a percepção que eu tenho na minha função, né, no Ministério Público. Isso não se sustenta no dia a dia, por exemplo, da atuação do Ministério Público, as demandas todas que chegam para os promotores de justiça relacionadas às questões da educação, né? Essa não é a prioridade, esse não é o nosso maior problema na educação. E essa percepção que eu tenho, eu confirmo ela ouvindo especialistas da educação, né, ouvindo até mesmo a imprensa, relatando as questões estruturantes, ouvindo os órgãos que monitoram o Plano Nacional de Educação e que já têm apontado as deficiências todas estruturantes, né, no ensino no país, e que correm o risco ainda de terem, no caso do Plano Nacional de Educação, de não terem as metas cumpridas, e é importante que se discuta isso. Então, essas questões todas, elas levantam outras, que, no meu modo de ver, tem um ponto positivo, que é poder permitir as discussões, mas aí nós precisamos ter discussões consistentes, né? Aí nós precisamos ter discussões ouvindo os nossos especialistas, ouvindo quem estuda isso a fundo, para poder aproveitar essa oportunidade e dizer, olha, o que a gente precisa, o que é preciso ainda no nosso país para que a educação se estabeleça, de fato, nos moldes em que ela está prevista no nosso ordenamento jurídico. Né? A gente precisa discutir o que falta, a gente precisa discutir o que precisa melhorar,
né? Então, eu acho que é um momento importante para isso. Se me permite, Claro. ouvindo professores, né? Ouvindo Professores da educação básica, por exemplo, porque isso que Daniela discute e apresenta me parece fundamental. Em que condições funcionam, por exemplo, as nossas escolas na sua maioria? Sobretudo, eu estou me referindo basicamente às escolas públicas. As condições de carreira dos professores, as condições de infraestrutura das escolas, as condições das famílias que têm acesso à escola, há muitas em condições de vulnerabilidade. Ou seja, é uma questão fundamental entender o que o professor está enfrentando no seu dia a dia para depois pensarmos em uma coisa tão abstrata como doutrinação ideológica. Isso me parece que os articuladores desse movimento ignoram por completo, não sei se intencionalmente, mas fazem tábula rasa dessa dimensão do cotidiano, da vida das escolas e dos professores das escolas públicas. Eu acho que isso é um elemento importante para considerar. Recentemente, o INEP, ele divulgou o segundo relatório de monitoramento do Plano Nacional de Educação, né, e apontou riscos graves do Brasil não conseguir alcançar o cumprimento das metas planejadas, né, para o período de 10 anos, como política de Estado, para poder enfrentar as nossas maiores deficiências. Então, complementando o que o professor Marcos acabou de dizer, por exemplo, na meta relacionada à valorização da carreira, né, os planos de carreira do magistério e os pisos salariais, apesar de ter uma lei federal desde 2008, ainda é uma realidade, né, professores e redes de ensino sem pagar o piso salarial. A primeira meta do Plano Nacional de Educação, por exemplo, que é a universalização da pré-escola, na educação infantil, e a ampliação gradativa do atendimento em creches para as crianças de 0 a 3, essa é uma meta que venceu, no caso da pré-escola, em 2016, né, e que a gente ainda tem muitos municípios que não conseguiram universalizar o atendimento. E em relação às creches também, esse é um problema inclusive enfrentado aqui em Belo Horizonte, né, e acompanhado pelo Ministério Público, a questão da educação da pessoa com deficiência. A inclusão do aluno ainda é uma meta que a gente caminha, mas não com a velocidade que deveria, né? A educação em tempo integral, ela não só não avançou, como ela deu regrediu do primeiro para o segundo relatório de monitoramento do INEP. Outras questões, por exemplo, ligadas à aprendizagem, né, ligadas à evasão escolar, principalmente na faixa etária de adolescentes, mais próximas do ensino médio. Então, nós temos questões, a violência escolar, né? Nós temos questões muito graves na educação nacional para serem enfrentadas. Questões que deveriam estar sendo discutidas nas casas legislativas, né? Nas universidades também, nos órgãos de controle, como, por exemplo, o próprio Ministério Público, né? Na sociedade como um todo, porque se é o nosso dever, se a Constituição fala que é dever do Estado e da família, com o apoio da sociedade, garantir uma educação para as pessoas, que é uma educação emancipadora, para usar inclusive uma expressão que o ministro Luiz Roberto Barroso usa na liminar, né, da ADI 5537 lá de Alagoas. A nossa educação, ela é constitucional, ela é emancipadora. O que significa isso? Esse esforço conjunto do Estado e da sociedade, e da família, com o apoio da sociedade, para garantir a educação, ela tem que ser no sentido do desenvolvimento da pessoa. A Constituição fala do desenvolvimento pleno da pessoa, o preparo da pessoa para o exercício da cidadania e para o trabalho. Então, para garantir uma educação nesses moldes, é que a gente tem o arcabouço normativo da Constituição, que inclusive em 9 artigos praticamente ela consegue garantir uma proteção jurídica sólida e consistente, e depois as legislações, principalmente a Lei de Diretrizes e Bases, né, que é uma lei considerada avançada e muito bem feita no país. A gente tem e as normas subsequentes, que são muitas e muito complexas, porque os sistemas de ensino, eles têm autonomia e eles são complexos. A gente tem esse arcabouço normativo todo para garantir uma educação, né, inclusive nos limites de proteger. Exato. Em virtude dos excessos. O professor Marcos falou antes, e eu acho importante ressaltar isso de novo, que a própria educação, ela tem as instâncias próprias para poder resolver questões que são questões que vão aparecer quase que inevitavelmente, né, professor? Porque a gente está falando de educação
formal, né, o ensino. Nessa questão, então, a gente vai lidar com situações humanas. E quando a gente lida com situações da relação humana, a gente vai lidar com questões complexas, com questões sujeitas a opiniões contrárias, com questões mais polêmicas que vão suscitar o debate. Então, é quase inevitável que o professor, de várias formas, ele seja contraposto em sua opinião. Ou em sua opinião, não, em sua formação, em suas ideias, em suas concepções. E isso é importante para a educação. Esse é o papel da escola pública, inclusive, sobretudo da escola pública. E um dos pressupostos do movimento Escola Sem Partido, que é talvez para mim um dos maiores equívocos, é justamente essa ênfase na liberdade da família ensinar preceitos relacionados à religião, à ideologia de gênero, etc. Ora, a escola vai ser esse tipo de um lugar justamente de teste da vida pública, de aprendizado da vida pública. E eu estou falando da escola básica e estou falando da universidade. Ou seja, o sujeito que vem à escola, a criança pequena, o jovem, o adolescente, ele se depara com uma pluralidade, com uma diversidade de formas de viver, de expressões de viver, né, que passam pela dimensão religiosa, pela dimensão sexual ou do gênero, pela dimensão étnica, pela dimensão de classe social, e ele vai ter que exercitar a diferença de uma sociedade plural como a nossa. Me parece que o movimento quer justamente cercear esse exercício da diferença, da pluralidade, dizendo que essas coisas afeitas à dimensão moral devem ser exclusivamente da alçada da família. Eu acho que a escola é o contraponto, inclusive, porque nós temos que levar em consideração também não só a pluralidade do que é a família numa sociedade como a nossa, e o quanto a família também pode fazer mal para algumas pessoas. Né? Sim, falando na questão da família, que a Daniela falou, que o professor também está falando agora, tem alguns levantamentos que mostram que grande parte, vários estudos são replicados e chegam ao mesmo resultado, em geral, que a maior parte dos abusos sexuais contra crianças e adolescentes são cometidos dentro de casa, por familiares ali do núcleo familiar ou pessoas próximas à família. E uma das ideias do Escola Sem Partido é que esses assuntos da sexualidade não sejam falados em sala de aula. Inclusive, o presidente eleito Jair Bolsonaro falou que quem deve falar sobre sexo com a criança e o adolescente seria o papai e a mamãe, nas palavras dele. Professor, qual que é o risco para o jovem, para a criança, para o adolescente, de não ter em sala de aula, por exemplo, uma educação sexual? Então, essa é uma questão importante. Se você tem uma família sexista e você não permite o debate público, você provavelmente, não quer dizer que necessariamente, mas provavelmente vai formar crianças, jovens sexistas. Se você tem uma família racista, você tem um caldo de cultura familiar que provavelmente vai formar pessoas racistas, e por aí vamos, né? Ou seja, discutir esses temas que dizem respeito aqui... recuperando a ideia de Daniela, que dizem respeito à formação integral dos indivíduos, da sociedade, é fundamental. O que me parece é uma distorção de que a escola vai sexualizar as pessoas. O processo de sexualização das pessoas se dá por vias diversas, e eu acho que não cabe aqui a gente discutir isso. Mas veja bem, é um preconceito muito grande que a escola estaria insinuando ou induzindo as pessoas a assumirem uma determinada orientação sexual. O que minimamente desconhecer completamente como funcionam os processos de desenvolvimento das pessoas. Então, eu acho que sim, é importante que a escola trate desse problema, por exemplo, da vida sexual, como uma das dimensões da vida, do processo de formação, que é diferente de pedagogizar o sexo. Também seria um equívoco, e aqueles educadores que fazem isso, na minha opinião, estão incorrendo num equívoco. Eu acho que é tratar da vida sexual como da vida religiosa, como da vida moral, como da vida política, como problemas da formação individual e da formação da sociedade. É disso que se trata. E aí nós não podemos acreditar, assim como a escola básica não forma médicos, não forma atletas, não forma engenheiros, ela também não vai formar quadros de partidos políticos e ideológicos, não vai formar quadros religiosos, de uma maneira tão tosca, me permita, tão tacanha, quanto esses pressupostos desse movimento estão defendendo.
Existe também, para completar isso que o professor está falando, existe justamente por conta disso, essas questões, você tocou na questão da educação sexual, né? E o professor falou de uma coisa importante que é, se a escola não é um espaço de pensamento, ela pode servir para perpetuar padrões na sociedade que são padrões preconceituosos, discriminatórios, né, ao invés de superar esses padrões, né, inclusive em termos geracionais. Claro. Né? Mas existe, nesse sentido, por exemplo, nós somos um país com altíssimo índice de gravidez na adolescência. Né? É o país com o maior índice na América Latina de gravidez na adolescência. Inclusive, é o único país na América Latina em que o índice de gravidez na adolescência abaixo de 14 anos ele não está caindo. Né? Nós temos um índice alto, você mencionou, de crimes sexuais envolvendo crianças e adolescentes. Né? E os estudos mostram, os dados, né, que temos mostram que a informação protege a criança e o adolescente. Exato. Né? A informação protege a criança de ser vítima de exploração e abuso sexual, de iniciar precocemente a vida sexual, por exemplo. Então, nesse sentido, existe um interesse público, né, de regular essa situação e de garantir, inclusive como um direito da própria criança e do adolescente, do aluno, de se formar e de obter informação. Né? Então, como existe um interesse público ligado a alguns objetivos da educação, é importante que o Estado regule isso sim. Né? E aí a gente não pode deixar a educação ser corroída nos seus fundamentos por valores familiares que são vários, né? Eles são muito diversos. Né? Não significa que a família ela não tenha participação na definição de conteúdos pedagógicos, no acompanhamento pedagógico dos alunos. Muito pelo contrário, as instâncias democráticas da educação, elas já garantem essa participação, e essa participação ela é muito importante. Mas existe ali um núcleo de questões que estão lá definidas por especialistas, né? A linguagem adequada, a faixa etária adequada, como é que essa matéria precisa ser trabalhada e de que forma. E nisso reside um interesse público muito importante, que precisa ser preservado. Né? E aí temos isso tudo tem a ver com a autoridade do professor, né? Seja o professor da escola básica ou o professor do ensino superior, mas uma autoridade que deveria ser reconhecida. E essa autoridade tem sido combatida. É uma desqualificação absoluta do trabalho do professor, que é tomado por esses representantes como um técnico que vai apenas replicar determinadas fórmulas para adestrar o pensamento das crianças, dos adolescentes e dos jovens. É contra isso que nós nos mobilizamos, né? Que o professor seja uma autoridade constantemente tensionada pelas instâncias de controle, mas que ele possa exercer a sua liberdade de ensino, seja na escola básica, seja no ensino superior. Além do que a gente já falou aqui, de que a educação tem outros problemas bem maiores do que pensar nessa doutrinação que os professores poderiam promover, eu fui investigar o projeto do Escola Sem Partido no levantamento da produção para o programa, e o site do projeto do Escola Sem Partido diz que a ideia central do movimento, a coisa que eles mais querem, segundo eles próprios, é afixar um cartaz com 6 diretrizes em todas as salas de aula no país, né, em todo o nível do ensino, até nas universidades públicas, obrigando os professores a cumprirem 6 recomendações. Entre elas estão o professor não usar a sala de aula para promover preferências ideológicas, religiosas, morais, políticas ou partidárias. Afixar esses cartazes, Daniela, e colocar essas recomendações para o professor não promover preferências ideológicas, religiosas, morais, políticas, partidárias, enfim. Isso tem algum amparo legal? Isso é permitido? Afixar esse cartaz e proibir o professor de qualquer tipo de manifestação? Esse assunto especificamente, ele está na alçada do Supremo Tribunal Federal definir. Né? Ele não, e aí não compete a mim, né, na instância em que eu trabalho, definir juridicamente posicionamentos em relação a isso. Eu posso dizer, a partir da minha experiência,
né? E dos estudos que a gente desenvolve no Ministério Público para poder oferecer um apoio técnico aos promotores de justiça do Estado na área da educação. E isso é feito com uma equipe multidisciplinar e de tudo que a gente tem estudado, as legislações, a teoria e tentado aprofundar um pouco no assunto, esse tipo de comportamento, de conduta, ele pode gerar um problema maior do que a solução que ele se propõe a enfrentar, né? Porque existe uma preocupação grande em relação à instalação de um clima persecutório dentro da sala de aula. Um ambiente de hostilidade, um ambiente em que o aluno vai olhar para o professor e não encontrar nele uma figura de autoridade no sentido do respeito, né? Uma figura em que ele pode admirar, e o processo está ligado a isso, né, professor? Exato, o processo de aprendizagem. Perfeito. Ele, ao invés disso, ele vai olhar para o professor e já buscar... tentar buscar informações na fala do professor que possam criminalizar a conduta dele ou que possam gerar algum enquadramento nessas questões, por exemplo, ideológicas. Essa relação, por si só, ela é perniciosa ao aprendizado. Exato. Né? E ela viola ali questões que são fundamentais para o ensino acontecer. Então, se vai ser por cartaz, ou se vai ser por filmagem em sala de aula, ou se vai ser por manifestações orais, isso, de qualquer maneira, isso compromete nos fundamentos a educação. Sem dúvida. E eu agregaria, eu concordo plenamente, agregaria um aspecto importante aí. Me parece que cercear, da maneira que for, essa possibilidade de as pessoas se expressarem. Os professores são humanos, e essa é uma coisa importante das relações pedagógicas, né? Os professores são humanos, e o professor ter pontos de vista é diferente de doutrinação ideológica. Imagine uma sociedade que nós não possamos assumir que somos ou cristãos, ou budistas, ou evangélicos, ou islâmicos, ou ateus, né? Que votamos pelo liberalismo, ou somos anarquistas, ou que somos apartidários. Ora, nós somos completamente humanos. A diferença é uma diferença sutil, e por isso que os mecanismos de controle são importantes, sejam eles jurídicos, legais, sejam eles pedagógicos, institucionais. De fato, eu induzir os meus alunos a seguir aquilo que eu penso. Bom, se eu fizer isso, eu já sou um péssimo professor. Exatamente. Do meu ponto de vista. Agora, dizer para os meus alunos que o mundo é plural e que num espectro muito amplo de possibilidades partidárias, por exemplo, eu estou aqui, e de possibilidades religiosas eu estou aqui, e vou além, de possibilidades sexuais eu estou aqui, eu acho que esse é o desafio dos professores. Acho que isso contribui para que os alunos, inclusive, possam pensar de uma maneira mais complexa e ajude esses jovens a se formarem, a fazer escolhas, né? Então, acho que todo tipo de cerceamento, de um posicionamento dos professores é nefasto para pensar a educação como processo de formação, não como uma dimensão técnica instrucional, mas como processo de formação. Agora, esse clima que você falou, Daniela, que cria em sala de aula, um clima hostil, tem circulado nas redes sociais, na internet, até com o apoio do presidente eleito Jair Bolsonaro, pedidos para que estudantes filmem o professor em sala de aula, falando alguma coisa que seria uma doutrinação ideológica. Esse tipo de pedido, o estudante tem esse direito de filmar o professor e depois encaminhar para alguém ali alguma fala que o professor teve? Ou o professor pode impedir essa gravação, tomar o celular, alguma coisa do tipo? Aqui em Minas Gerais tramita em Juiz de Fora uma ação movida pelo Ministério Público, semelhante à ação que foi movida em Santa Catarina, porque as ações são semelhantes, né? Questionando a legalidade exatamente dessa conduta que você está colocando, que é a conduta de incentivar os alunos, principalmente pelas redes sociais, a promoverem gravações, filmagens, né, de professores que estejam, e aí o perigo disso é professores que estejam promovendo ou praticando a doutrinação político-ideológica em sala de aula. O que vem a ser doutrinação ideológica não se diz, né? E aí, citando novamente o ministro Barroso, o grande risco dessas expressões vagas é
a possibilidade de aplicação seletiva. Né? Pode ser o que eu quiser. Sem dúvida. Né? Pode ser o que me contraria. Pode ser o que contraria a gestão da escola. Pode ser o que contraria uma relação pessoal que um gestor tenha com um determinado professor, ou um pai com um determinado professor. Então, o perigo dessas expressões muito genéricas é essa aplicação seletiva. Mas a ação em si, de incentivar a gravação por alunos de professores em sala de aula, ela, no meu modo de ver, ela tem algumas questões complicadas que vão passar por isso que a gente acabou de discutir, que é instalar esse clima persecutório de hostilidade dentro da sala de aula, né? Agora, a conduta em si, no meu modo de pensar, ela pode ser, se ela não resvalar para a prática de algum crime ou uma coisa mais grave, ela pode ser menos grave do que o que está por trás disso. Né? O que vai mover um aluno, a desconfiança. Né? Porque o que tem que reinar no ambiente escolar é a confiança. O que tem que reinar no ambiente escolar é a pluralidade, é a liberdade de pensamento. Então, essa desconfiança, ela vai contra... É um desserviço. Se a gente for dizer na promoção de uma educação de qualidade, é um desserviço. Né? Agora, a conduta em si, ela vai ser trabalhada sob a ótica do regimento escolar. Por exemplo, nós temos uma lei estadual que proíbe o uso de aparelhos eletrônicos em alguns espaços públicos, entre eles em sala de aula. Né? Mas a sanção específica para isso, ela vai ser tratada na órbita dos regimentos escolares. Muitos regimentos escolares da educação básica, por exemplo, eles ainda proíbem o uso de equipamentos eletrônicos em sala de aula. Outros não. Né? E para isso, onde isso é, por exemplo, vedado como conduta dentro de sala, existe ali uma sanção, uma ação disciplinar correspondente. Então, isso dentro da órbita da própria escola, isso vai poder ser resolvido. Né? É claro que, se isso resvalar para uma divulgação indevida da imagem, né? Se isso resvalar para a prática de crimes contra a honra, para a prática de ameaças, por exemplo, né, a gente tem notícia de que isso aconteceu, aí entra numa outra esfera de maior gravidade, que pode ensejar uma reparação, né, que pode ensejar investigação pela prática de crime. Mas, no meu modo de entender, o que as escolas precisariam nesse momento, e esse foi o sentido da recomendação que foi expedida pelo Ministério Público Federal e pelo Ministério Público de Minas Gerais, em relação às escolas da rede estadual, por exemplo. O intuito foi exatamente esse, garantir que haja a preservação desse espaço de liberdade. Né? A proteção dos professores. Né? A proteção da liberdade dos professores, a valorização ao invés da desvalorização do profissional da educação, né? E o direito do próprio aluno de ter acesso a uma educação que seja pautada nesses princípios. Né? Então, a nossa preocupação foi de que isso não se disseminasse como uma conduta e um modo de proceder, porque se isso se instala na educação como uma forma de proceder, independente de lei, né? por uma forma de comportamento disseminado, e aí a importância das redes sociais nesse sentido, se isso se instala dentro da sala de aula, o prejuízo é muito grande e quase irreparável, né, a curto prazo, porque essas relações precisam ser restauradas, elas precisam ser reconstruídas uma vez, né, quebradas. Então, a nossa preocupação, e aí a recomendação foi de cunho preventivo, a recomendação veio para tentar minimizar isso ou para tentar barrar isso, e que as escolas possam assumir isso, a titularidade de dizer, não, nós vamos trabalhar dentro do ambiente escolar exatamente o contrário disso. Nós vamos trabalhar essa relação entre o professor e o aluno, que precisa ser uma relação que se estabeleça em outros patamares. Quando a senhora fala isso, as gravações dos estudantes, do professor? Não, eu estou dizendo da recomendação que foi expedida pelo Ministério Público. Sim, mas quando a senhora fala assim, evitar isso seriam evitar evitar as gravações, evitar, inclusive, porque condutas têm sido inclusive veiculadas pela imprensa, não só de gravações, mas de xingamentos verbais, de ameaças. Sim. Né? Então, a gravação, no meu modo de entender, é um aspecto. Sim. Um aspecto cuja legalidade está sendo questionada, né, onde isso foi veiculado, que em Minas Gerais, até onde se tem notícia, por exemplo, foi na comarca de Juiz de Fora, mas é um dos aspectos de uma manifestação de hostilidade e de desconfiança a priori do professor,
né? E repetindo o que a gente já falou, como se o problema, a gente tivesse em rede nacional, em nível nacional, um problema de doutrinação ideológica em curso, o que não é percebido e não é sentido no dia a dia pelas pessoas que trabalham, né, tanto no Ministério Público quanto também na própria educação, né? Então, é nesse sentido. Desculpe, eu observava com as turmas com as quais eu trabalho esse semestre, por exemplo, depois da iniciativa da deputada de Santa Catarina, né, justamente o quanto isso desqualifica, inclusive, os alunos que seriam incapazes de fazer a crítica daquilo que eles estão recebendo na universidade. E o que está por trás, aqui especificamente na universidade, o que está por trás disso, por exemplo, o incentivo de uma prática de delação, apenas para fazer um contraponto não, complementando o comentário da Daniela, porque você estimula uma prática que é muito perigosa. A pessoa discorda de você, ela delata você como se você fosse um criminoso. Eu acho que isso é gravíssimo, isso é muito sério. Isso certamente, para mim, representa a antessala de uma forma autoritária de gestão da vida pública. Por isso que tem que ser combatido. Agora, professor, a gente falando em redes sociais, circula nas redes sociais muitos memes, brincadeiras falando que o professor em sala de aula não consegue que os alunos leiam os textos básicos das disciplinas e que participe como deveria das aulas para ter a formação daquela disciplina na qual ele está matriculado. Sobra algum tempo para o professor fazer alguma doutrinação, professor? É uma excelente pergunta essa, porque, de fato, eu costumo brincar com os alunos sempre que eu me apresento para uma nova turma. Gente, olha, nós temos um programa, e aí nós já vemos os filtros, nós temos um programa prévio, esse programa tem uma ementa que está registrada no departamento, está registrada na universidade, e esse programa pressupõe escolhas de um professor. Então, os meus colegas vão trabalhar esse programa de outra maneira, com outras leituras, com outras referências. Quando eu ofereço para os meus alunos essas leituras, eu digo para eles assim, olha, vocês podem inclusive questionar, sugerir outras coisas. Raramente eles têm condições de fazer isso, até pela questão da idade, do desconhecimento, e aí é o meu papel. E eu digo assim, gente, se vocês não lerem os textos, para vocês é um problema, porque eu vou ter que dar aula expositiva, né? E eu vou dar aula expositiva. Vocês vão cansar, vai ser mais chato, né? E não raro acontece isso, né? Não raro acontece que os alunos, não deu por vários motivos, e eu acabo dando aulas expositivas. O interessante de pensar, e você levanta uma questão muito importante, é que o professor que vai fazer doutrinação, eu não sei se tem, talvez tenha, eu não tenho, eu estou na universidade há 23 anos, não na UFMG, mas nas duas universidades que eu trabalhei, deve ter casos de doutrinação ideológica dessa maneira que eles estão acusando. Mas, insisto, me parece muito mais a perseguição do diferente, a perseguição daquele que discorda, entendeu? Isso eu não caracterizo como doutrinação ideológica. E nós não temos tempo para isso. Se nós quisermos minimamente trabalhar com seriedade aquilo a que a gente se propõe nas nossas disciplinas, e aí voltamos à pergunta inicial sobre a cátedra, eu tenho um projeto na minha disciplina, eu tenho um projeto de formação, entende? E para finalizar a resposta para você, eu diria o seguinte, esse semestre, amanhã eu dou aula para uma turma, por exemplo, me permito o detalhe pessoal, mas é profissional, que tem expressões de liberalismo assumidas, as pessoas declararam voto e disseram eu sou liberal, tem expressões anárquicas, eu não voto em ninguém porque eu defendo o voto ou não voto, né? Expressões bolsonaristas, isso é uma coisa fantástica, isso aqui na faculdade de educação. Por isso que eu digo, as pessoas deviam vir para a universidade e conhecer melhor a universidade. Até onde eu sei, ninguém vai me processar por nós termos aberto esse debate na sala de aula em função dos conteúdos da disciplina. Não foi uma coisa que saiu da cartola, assim, não vamos discutir agora um momento aleatório. Não, em função dos conteúdos da disciplina, nós discutimos expressões do que é a divergência no espaço público em relação à política, inclusive a filiação política. Ou seja, se alguém disser que isso é doutrinação ideológica, talvez eu tenha que ser preso, né? Mas eu acho que nós não temos tempo a perder com querelas dessa natureza, seja de ordem religiosa, política, etc., nas nossas aulas. Nós nos posicionamos, mas é diferente de doutrinação ideológica.
Agora, o senhor falou nos bolsonaristas, o presidente eleito Jair Bolsonaro, ele atacou especificamente aqui em Minas Gerais professores da Fundação João Pinheiro, publicou um vídeo até nomeando, falando de alguns professores e tem dito algumas questões contra as universidades, que as universidades desperdiçariam dinheiro e por aí vai. E de alguns controles também que seriam colocados à universidade. Por que, professor, que a universidade e os professores universitários, eles incomodam tanto e preocupam tanto a extrema-direita no Brasil? É uma questão muito importante essa, eu diria não é só no Brasil. Se você recuperar a história, e talvez aí eu também já seja acusado de doutrinação, se você recuperar a história, você vai observar que todos os regimes autoritários e totalitários combateram o pensamento, combateram os intelectuais, combateram os professores e não raro combateram a imprensa. Né? Por quê? Eu acho que é multifatorial a resposta, mas entre outras coisas porque talvez sejam justamente esses profissionais ou essas dimensões da sociedade que são capazes de fazer pensar. A imprensa, uma imprensa livre e consequente, ela escancara inclusive as entranhas do poder. Né? Os professores são capazes de mostrar tanto o desenvolvimento das sociedades do ponto de vista do passado, como elas se organizam hoje. O pensamento universitário, o pensamento científico é capaz de duvidar constantemente das coisas e mostrar justamente os enganos expressos naquilo que o pensamento único gostaria que fosse a forma predominante de organizar a sociedade. Então não é uma prerrogativa do Brasil, não é uma prerrogativa dessas pessoas que estão defendendo a escola sem partido ou desses políticos que agora ascenderam ao poder. Eu acho que é uma prerrogativa, sim, temos que estar muito atentos, de regimes autoritários ou com viés autoritário. Né? Não precisamos nem chegar a uma ditadura para termos um viés autoritário de regimes totalitários. Essa é uma dimensão histórica importante e conhecer isso é fundamental. E a sociedade, infelizmente, pela disseminação das redes sociais, sem filtros, sem checagem de informação, engole muito facilmente essa ideia de que o professor doutrina, o intelectual doutrina, o cientista é sempre alguém de esquerda, né? E que a imprensa está contaminada pelo perigo vermelho. Mas isso tem uma larga história e no Brasil tem uma particularidade. Mas isso é muito dos regimes autoritários. Agora, Daniela, a gente tem vivido um momento das pessoas terem muito acesso às redes sociais. Inclusive, tem saído alguns estudos mostrando que analfabetos funcionais acessam as redes sociais, especificamente o WhatsApp, por exemplo, o Facebook, e acreditam em qualquer coisa que chega ali por meio dessas redes sociais. Qual que seria o papel da escola, o papel do professor em desenvolver esse pensamento crítico do cidadão para não acreditar em tudo que chega pela rede social, por exemplo? Eu acho que é fundamental, né? Assim, nesse momento em que a gente vive de desenvolvimento tecnológico e expansão das redes sociais, e a gente tem visto crescer isso no Brasil e crescer, isso que você está falando, que as pessoas se informarem, né, tomarem conhecimento do que acontece ao seu redor e no mundo pelas redes sociais, de uma forma que muitas vezes gera um problema pela falta de checagem da veracidade da informação, pela falta de condições de buscar a fonte daquela informação, e aí a pessoa acaba tomando como verdade fatos que ou são inverídicos ou que são descontextualizados, né, e perde a noção desse todo que precisa para compreender algumas coisas mais complexas. A escola, nesse aspecto, se ela consegue desenvolver no aluno, né, professor? E aí o professor talvez seja a pessoa melhor para responder, mas se ela consegue desenvolver no aluno uma capacidade de pensar por si mesmo, ela vai contribuir para que essa pessoa, esse aluno, ele vá buscar se informar com qualidade. Né? Então, assim, é muito importante a escola desempenhar um papel de desenvolvimento crítico também para desenvolver no aluno ferramentas, né? O aluno que é um cidadão, né? Ele como cidadão na sociedade, ele conseguir ter ferramentas e recursos para poder aferir a qualidade da informação que ele consome e o pensamento. Hoje a gente
fala isso, né, e tem essa constatação de que nós não temos um problema de informação no Brasil, nem no mundo. As informações estão postas, né, e o acesso a elas ele tá franqueado, basicamente. Mas nós temos uma questão grande em relação ao desenvolvimento de critérios para usar essas informações, né, e ligados, inclusive, à qualidade da informação. Né? Quais são as informações que me são válidas? Quais são as informações? Onde que eu legitimo referir informação? Né? E como é que eu vou? E aí, com isso, como é que a pessoa vai se formando, né, o pensamento dela? Então, eu acho que o papel da escola é fundamental nisso. E isso não se faz sem oferecer para esses estudantes possibilidades de escolhas. E aí sim, o leque daquilo que nós ensinamos é muito grande. Claro, em algumas disciplinas, tradicionais disciplinas, isso é mais restrito, elas têm um caráter um pouco mais fechado pela sua própria episteme, eu diria, né? Agora, em outras disciplinas, a questão é de abrir justamente como a questão do Enem, tão polêmica recente, né? Essa não é uma questão ideológica, essa é uma questão societária importante. E discutir isso, levar aos alunos, seja da escola básica, seja da universidade, a complexidade, por exemplo, dialetal de uma sociedade como a nossa, é permitir que eles conheçam essa pluralidade, que eles pensem melhor e façam escolhas. Isso que a gente quer da educação pública, que as pessoas, afinal de contas, sejam capazes de fazer minimamente algumas escolhas. Para concluir, eu acho que é importante pensar que talvez essa disseminação dessas redes sociais e das fake news tenha a ver exatamente com o fracasso da escola em todos os níveis no Brasil, de formar essa geração que está alimentando isso de uma maneira um pouco mais consequente, mais responsável, mais crítica, checando informação, cruzando dados e acreditando cegamente na formulação de alguns gurus, de alguns personagens de referência. Agora, Daniela, o Ministério Público de Minas Gerais, em conjunto com o Ministério Público Federal, divulgou essa recomendação agora no final do mês de outubro. Qual que seria a recomendação, para a gente estar encerrando agora o programa, qual que seria a recomendação para os professores? Se um professor foi agredido em sala de aula, verbalmente, foi constrangido por algum estudante, ou pela direção da escola, por alguma questão ligada a projetos como Escola Sem Partido, filmar em sala de aula, questionar um pensamento, o que o professor deve fazer, Daniela? Qual que é a recomendação para os professores? Olha, a conduta que vai tutelar o direito do professor individualmente, aí eu vou te falar sobre a ótica do Ministério Público. A gente está ali, o nosso dever da instituição garantir o direito à educação nos moldes em que ele está posto no nosso ordenamento. Então, respeitados os princípios, inclusive constitucionais, né? Então, a preocupação do Ministério Público é com a garantia desse direito material à educação. Então, um professor que se sinta lesado por uma conduta em tese violadora desses princípios constitucionais, ele pode sim procurar o Ministério Público. Mas é importante a gente deixar claro que a ótica de atuação do Ministério Público ela vai ser nesse contexto mais coletivo, voltado aos prejuízos potenciais a essa educação no formato constitucional. Isso não impede o professor de também pleitear direitos que são individuais dele ou profissionais dele, né? E aí as instâncias, por exemplo, de classe, ou se ele precisar, por exemplo, de uma defesa em processo judicial, se ele precisar de uma reparação de dano, isso ele precisará de ajuda, de auxílio especializado de advogados ou da Defensoria Pública, não no Ministério Público. Mas esses fatos, chegando ao conhecimento do Ministério Público, ele vai ser, as providências adotadas vão ser nessa lógica de se houve ou não a violação a esses princípios constitucionais e ao ordenamento jurídico que garante a educação no país. Agora, para a gente finalizar, professor, bem rapidinho, qual que é o recado que o senhor deixa para os educadores, para os professores, nesse contexto aí, nesse cenário mais conservador que a gente está vivendo agora no cenário aí político brasileiro? Duas coisas básicas. Primeiro, a educação pressupõe, por princípio, esperança. Ninguém pode lidar com educação se não tiver esperança. Então, os tempos são nebulosos, há tormenta aí no horizonte, mas as tormentas passam, precisamos estar atentos e fortes. Mas eu acho que ter esperança e andar junto é a segunda.
Acho que devemos andar junto, fazer as coisas juntos. Nós temos uma sociedade hoje muito segmentada e, às vezes, na minha opinião, com excesso de subjetivação, hipersubjetivação. Os professores compartilharem suas experiências, fortalecerem seus grupos de trabalho, suas redes, andar junto e ter esperança. Acho que nós vamos passar por essa tormenta, talvez não sem enfrentamentos duros, mas eu acho que isso é fundamental para pensar uma educação que seja digna e que vale a pena para todo mundo e não para alguns, contra o pensamento único. Muito obrigado pela participação no programa 2 Pontos. A edição extraordinária do 2 Pontos fica por aqui. Envie críticas e sugestões para o nosso e-mail tvufmg@ufmg.br. Obrigado pela companhia e até o mês que vem com uma discussão sobre saúde pública. Até lá!